Salmo de número 25. Eu não me lembro quando eu falei num salmo. Eu acho que está com muitos anos. Mas essa semana eu senti aquele desejo, ocasionalmente lendo aleatoriamente a Bíblia, que é o meu passatempo. Eu me deparei com este salmo e eu senti o desejo de lê-lo. Amém? Glória a Deus. Eu poderia ler todo, mas não vou fazê-lo para a gente ganhar tempo. Eu quero só que você deixe aberto, tá bom? A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, os que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em que eu espero todo dia. Aleluia. Meu tema de hoje, amados irmãos, é um homem segundo o coração de Deus. Um homem, diga comigo, um homem segundo o coração de Deus. Isto. Este homem, na sua tenra idade, quando Saul não deu a atenção devida àquilo que de Deus ele recebeu, e ele, contra o Senhor, ele pecou. Saul foi o primeiro rei de Israel e por 40 anos esteve à frente daquele povo. Grande privilégio. Contudo, pelo seu pecado, Deus agora precisava de um homem para ocupar o seu lugar. E Deus começa a procurar este homem. E ele o acha. Ele acha aquele menino cuidando de ovelhas do seu pai, Jessé. Interessante que na casa de Jessé havia 8 homens, mas somente o menor é quem estava trabalhando. Vamos dizer que tinha mais responsabilidade, que tinha mais zelo, que tinha mais cuidado com a economia da família. Quando em Atos 13, 22 está escrito: achei a Davi. Quem achou a Davi? Deus. Homem segundo o meu coração. E Deus agora chama Samuel, que era juiz e sacerdote. E por meio de Samuel, Davi receberia a unção de Deus para governar sobre o seu povo.
Mas interessante que quando Deus chama Samuel, lá em 1 Samuel 16, salvo engano, ele diz, primeiro eles vêm a mim, enche o teu vaso de azeite e enviar-te-ei. Porque certamente há ali uma figura de linguagem que Deus nunca envia alguém que não esteja cheio, que não tenha algo para oferecer, que não tenha algo para dar. Então a primeira coisa que nós precisamos é ir ao Senhor. Glória a Deus. Este ir ao Senhor significa intimidade, comunhão, conhecer a vontade de Deus para a missão que vai ser realizada. E Deus vai saber a Samuel qual era a sua missão, e ele treme nas bases. Por quê? Porque tratava-se de ungir alguém para ser rei de uma nação que tinha já um rei. E se este rei soubesse que Samuel havia ido para ungir um rei, no mínimo ele seria decapitado. Ele tremeu nas bases. Mas o Senhor disse a ele que ele não se preocupasse, ele fosse lá sacrificar. E ele não disse, Deus não disse qual dos filhos de Jessé. Mandou que ele fosse, deu a missão, a responsabilidade. Ele foi, e passaram-se os 7 filhos de Jessé, e ele até foi levado pela razão e achou que era Eliabe, Abinadab, mas o Senhor disse não é nenhum desses que você está pensando ser. E eu acredito que se ele não disse, pastor Genival Bento, mas ele pensou, como não? Eu não vejo em outro assim o perfil de um rei como esses moços aí. Aí Deus disse, olha, Deus não vê como o homem vê, Deus vê o interior. Tem pessoas que a gente não dá muita coisa por ela não, mas essas pessoas são as que Deus levanta para confundir os que pensam que são. Aleluia! A Bíblia diz, em mim nada podeis fazer. Glória a Deus. E depois que passou todos, Samuel não conhecia a família nas suas particularidades, pergunta ao pai, e aí, acabou-se os mancebos? Em outras palavras, ele pensou assim, Deus não erra, Deus não se confunde, Deus não se equivoca, Deus não se engana, alguma coisa está errada nesta casa, alguma coisa está errada nesta família. Acabaram-se os jovens? Disse, não, ainda tem um. Disse, então ninguém come aqui enquanto esse um não chegar. Olha para o irmão que está ao teu lado, diga, o que é teu é teu. Ninguém toma. Pode passar na tua frente, mas se Deus reservou para você, é seu. Aleluia. Você não precisa passar na frente de ninguém, pisar ninguém, não precisa sujar a imagem de ninguém, nada disso. Se é seu, é seu. Se Deus preparou para você, não tem quem tome. Ariandiose que neflas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E outra coisa,
Não se preocupe pelos críticos. Não se preocupe por aqueles que têm os seus achismos. Imagine agora, quando Samuel volta, aleluia, quando a notícia se espalha. Imagine agora a pressão que fizeram, pastor Hernando, em cima de Samuel. Disse: será que foi Deus mesmo que te usou? Será que foi Deus mesmo que te usou? Será que nesta nação não tinha nenhum homem melhor, não? Aleluia. Você prestou atenção, Samuel? Você sabia? É que as pessoas perguntam, a gente sabe das coisas, né? Você sabia que lá naquela casa tem homens do exército de Saul? Por que não eles? Homens de guerra, homens fortes, homens valentes. E tu escolhe um menino. Veja a besteira, a bobagem que você fez. Aleluia. Problema de Deus não é o invólucro. O problema de Deus não é o que está por fora, é o que está por dentro. Aleluia. O problema de Deus não é o braço de força, não é a força que o homem tem. Maldito o homem que confia no homem, confia nele mesmo. Não, glória, o problema de Deus não é esse, não. Aleluia. A força do homem que Deus precisa se chama força da obediência. Aleluia. Agora, irmãos, vamos encontrar não mais o menino, vamos encontrar um rei que compôs este salmo de número 25, que é um salmo de contrição, é um salmo de oração, é um salmo de súplicas, que ele faz a Deus com muita humildade. Glória a Deus. É exatamente nesse salmo que Davi pede a Deus 4 coisas que para ele era tão necessária naquele momento. O primeiro pedido, a primeira súplica de Davi foi por proteção, porque não foram poucos os inimigos que lutaram ou se levantaram para derrotá-lo. Proteção. Salmo 25, versículo 1 ao 7. A segunda coisa que ele pede a Deus foi a direção. Ele sabia que o melhor caminho era o caminho que o Senhor iria escolher para a sua vida. Versículos 8 ao 10. A terceira súplica de Davi foi por comunhão. Versículos 11 ao 14. Ele queria ter um relacionamento mais estreito com Deus, uma intimidade maior. Ele desejava sim, aleluia, receber de Deus intimidade e uma comunhão mais próxima. E a quarta coisa que ele pede, versículos 15 ao 22, foi que Deus lhe desse livramento. Que Deus lhe desse livramento. E Deus deu de uma maneira tão extraordinária, que ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Aleluia. Aquele que habita, que mora no esconderijo do Altíssimo.
descansará. Aleluia. Ele disse: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Isso é comunhão. Por quê? Porque o Senhor dará ordens ao seu anjo, ao seu respeito, para lhe livrar de todo o mal. Isso é intimidade. Isso é proteção de Deus. Então vejamos, pois, a proteção que Davi pediu. Capítulo 25. Ele diz: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Versículo 2: em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causas procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me a tua vereda. Aleluia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. Ele pede misericórdia porque ele lembra da sua juventude e dos erros que ele cometeu. Glória a Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, esta proteção fala que Davi pede, fala do cuidado com alguém mais fraco. Ele está dizendo a Deus: Senhor, eu sou pobre e necessitado. Senhor, eu sou fraco, mas tu és forte. Eu não tenho, mas tu tens. Eu não posso, mas tu pode. Ele está se apresentando humildemente suas fraquezas diante do Senhor, porque ele sabia que das suas fraquezas Deus tirava força para lhe dar vitória. Por isso ele diz: a ti, Senhor, clamo. Mas vamos ler a Bíblia. Salmo 121. Aleluia. Salmos de número 121. Aleluia. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Perguntou. Eu olho para os montes. Por que olhar para os montes? Porque nos montes era o lugar dos postes ídolos, das adorações, dos cultos pagãos, daqueles que acreditavam em outros deuses. E agora Davi, se vendo em apuros, ele olha para os montes, ao lugar que os homens pagãos buscavam socorro. E ele pergunta: de onde me virá o socorro? Mas o Espírito nele, digo, o Espírito nele e através dele. Você precisa viver isso. O Espírito em você e o Espírito através de você. O Espírito em você te lembra e te revela. E o Espírito através de você, você faz acontecer pelo poder da palavra. Só quem entendeu faz assim. Aí o Espírito através dele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O que é que ele quis dizer com isso? Esses montes que colocaram poste ídolos, quem fez foi o Senhor. Isso não é nada. Com o sopro da sua boca, ele derruba tudo que lá está. Ele, o Senhor, não permitirá que os meus pés vacilem, caminhada, jornada, nem dormitirá
essa palavra significa cochilar. Não cochilará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e guardará também a tua saída. Proteção é cuidado com alguém mais fraco. Proteção é abrigo. Aleluia. Abrigar. Por isso ele diz, quando no esconderijo do Altíssimo, a sombra, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A sombra é uma figura de linguagem. Fala do quê? Do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mas proteção fala também de amparo. É Deus que te ampara, é Deus que te guarda. Proteção ainda fala de dar segurança, fala ainda de dar apoio, fala ainda de socorrer. Foi o que o salmista disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É no Senhor que você encontra estas coisas: amparo, abrigo, segurança, apoio e socorro. Somente no Senhor. Por isso a nossa confiança está depositada no Senhor. Por isso precisamos estar seguros de que nele somos protegidos. A base desse pedido, meus amados irmãos, é a confiança que Davi tinha no Senhor, no seu Deus. Quando ele escreve o Salmo 125, glória a Deus, ele diz o que no Salmo 125? Ninguém sabe. Os que? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Oh, glória! Meus amados irmãos, os inimigos de Davi não haviam ainda triunfado sobre ele, mas estava lhe ameaçando constantemente. Nós vivemos tempos, nós vivemos momentos, nós vivemos situações que surgem inimigos de todos os lados, que somos ameaçados em várias e diversas áreas da nossa vida, mas exatamente é no momento em que os nossos inimigos vêm ao nosso encontro que nós devemos saber que nós temos alguém que está ao nosso lado para nos dar proteção. Oh, aleluia, aleluia. Então Davi, ele pede ao Senhor e diz: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e da tua bondade, que são desde a eternidade. Senhor, não permita, ainda que eu tenha falhado, ainda que eu tenha errado, ainda que eu tenha feito qualquer coisa que entristeceu o teu Espírito Santo, mas não permita que o inimigo prevaleça contra a minha vida. Glória a Deus. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Não lembre disso não, Senhor, mas lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu dizer algo muito sério. Quando você erra, quando você peca, Deus perdoa. Ele pega os teus pecados, lança no lago do esquecimento, para não lembrar mais dele. Mas quando a bênção de Deus vem, que você vai segurar ao inimigo que não pode lhe tocar, é bom que você saiba disso. O inimigo não pode
me tocar, nem lhe tocar, mas ele pode lançar um dardo, uma seta maligna. Aí ele lança, aonde? Na tua mente. Aí você diz, não, eu não mereço, não, eu fiz isso contra Deus, não, eu pequei. Aí isso, você murcha, isso leva você a perder as suas forças. Naquele momento que os inimigos estavam ameaçando a Davi, para destruí-lo, ele disse, não, me levantarei e lutarei contra eles. Mas o inimigo lançou uma seta e disse, mas você mandou matar Urias. Você vai ter que cair nas mãos dos inimigos. Aleluia. Aí ele diz, lembra-te de que? Da tua misericórdia. Sim, Senhor, pequei, mas confessei, pequei, mas deixei, pequei e paguei o meu pecado, me entreguei nas tuas mãos e não quis ser entregue nas mãos dos homens. Então, Senhor, eu quero agora, sabe o que? A tua misericórdia. A ti, Senhor, eu estou clamando. Em ti, Senhor, eu confio. Aleluia, escute, olha para cá, acredite, confie nele, porque ele pode todas as coisas. Ainda que todo mundo vá te dizer que não vai dar certo, pode profetizar, é mentira, Satanás, vai dar certo porque eu confio no Deus que eu estou servindo. Aleluia. Segundo clamor de Davi, versículo 8, 9 e 10. Versículo 8, disse o salmista, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Aleluia. Nós estamos falando em direção divina. E a direção é para aqueles, número 1, que tem aliança com Deus. Quem tem aliança com Deus aqui? E a nossa aliança foi feita lá no Calvário. Você está em aliança com Deus. E você e Deus é a maioria absoluta. É imbatível. Aleluia. Oh, glória! Escutem. Quando nós falamos em direção, nós falamos em alguém que recebe uma orientação, em alguém que recebe uma indicação, alguém que recebe um rumo. Glória a Deus. Então preste bastante atenção. Você vai ver de Gênesis a Apocalipse a expressão, o Espírito do Senhor veio sobre. Não dá tempo de mostrar em cada lugar, mas vai só abrir. O Espírito do Senhor veio sobre. E veio sobre para quê? Para alguma coisa. Então o Espírito dado por Jesus, quando ele foi para o Pai, prometeu e deu. Porque promessa do Senhor ele cumpre. Aleluia. Ele deu o Espírito Santo e o Espírito Santo veio sobre você, sobre a tua vida. Para quê? Para que a partir desta nova experiência com Deus pelo Espírito Santo, o Espírito Santo dirigisse a sua vida.
a Provérbios 11, 14. Vamos ler a Bíblia? Glória a Deus. Salomão, ele fala algo muito especial aqui nesse versículo. Ele fala ele diz, não havendo, isso já acharam por aqui, provérbio depois de Salmo. Não havendo sábia direção, o que acontece? Glória a Deus. Irmãos, somente o Senhor é que pode nos levar pelo caminho certo, pelo caminho da vitória. E o caminho certo nem sempre é o caminho mais fácil. E o caminho certo não é o caminho que você escolhe. Glória a Deus. Ora, por que Israel passou 40 anos do Egito para Canaã, que era uma viagem de, no máximo, uma semana? Por que então? Porque aquela viagem que durava uma semana, Moisés podia ver até onde alcançava os seus olhos, mas Deus estava vendo lá na frente. Escute, você pega um carro, põe na autoestrada e vai embora, você fica olhando, aí você percebe lá na frente tem uma curva, não precisa nem ter sinalização, mas você sabe que você vê uma curva, porque a pista desaparece. Quando desaparece, você sabe, é uma curva, ou para a direita ou para a esquerda. Você vai se aproximando, você vai vendo, é uma curva, glória. Mas você vê uma certa distância, uma boa distância de carro. Mas quando você passa de avião, diga, é diferente. Diga, é diferente. Isto. Quando você anda no seu entendimento, quando você anda no seu conhecimento, você tem uma certa visão, mas quando você anda, voa nas asas do Espírito Santo, você tem uma outra visão que vai lá além da sua. Glorifique. Êxodo, capítulo 18, 13 a 20. Visão. No caminho, um homem de Deus, Moisés, aleluia, que estava fazendo uma grande obra, grande e poderosa obra. Glória a Deus. Aleluia. 18, 13 a 20. Versículo 13. Moisés, irmãos, em Midian, pela grande responsabilidade que ele pesava sobre os ombros, ele começou a julgar o povo, e o povo ficava em pé diante dele desde a manhã até o pôr do sol. Mas quando Jetro, seu sogro, viu aquilo, lhe deu um conselho. Disse: o que é que você está fazendo com este povo? Por que se assenta só? Por que você se assenta só? Porque você quer fazer tudo sozinho. Todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol. E porque o povo, aí Moisés disse, não é porque o povo vem a mim para consultar a Deus.
Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, declarando os estatutos e as leis do Senhor. E Jetro, meus amados irmãos, repreendeu: não é bom o que você está fazendo. No caminho tem essas coisas. O caminho fala de jornada, de caminhada, de percurso. Então, no nosso percurso da cruz para o céu, acontecem essas coisas. E Deus levantou Jetro e disse: não é bom o que você faz. Sem dúvida, esse povo vai desfalecer, tanto você como o povo. Isso é pesado demais para você fazer. Glória a Deus. Queridos, você não precisa fazer tudo só, em nenhuma área da vida. Não faça tudo só. Glória a Deus. Compartilhe as tarefas, as atribuições. E o sogro disse: ouve as minhas palavras, vou te dar um conselho. E Deus seja contigo. Represente o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Ensina os estatutos das leis. Mas você levante homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação, para lhe ajudar nesta carga que você está carregando. Escute, estou falando de direção. Aleluia. A Bíblia diz que nas multidões dos conselhos há segurança. Quando for fazer alguma coisa, procure pessoas que já fizeram aquilo ou já passaram aquele caminho e peça um conselho. Glória a Deus. Esta é a forma de andar na direção certa. Mas nós vamos a Êxodo 40, 34 a 38. Deus faz uma promessa. Quando tira o povo do Egito, ele sabia que o povo só não conseguia chegar. Ele disse: não se preocupe, eu vou no meio de vocês. Deus prometeu estar conosco todos os dias. Isto implica dizer que Ele está no nosso meio. Isso implica dizer quando você pula, quando você grita, quando você glorifica, quando você adora em espírito e em verdade, é a presença de Deus. Então Deus prometeu ir com eles, e Deus foi. Como? Através da nuvem. Quando a nuvem levantava, o povo levantava. Quando a nuvem andava, o povo andava. Quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem descia, o povo acampava. Glória a Deus. Hoje não é mais literalmente sobre nós esta nuvem. Esta nuvem simboliza a pessoa do Espírito Santo de Deus, que está sobre nós para nos dirigir, para dizer vá e você ir, para dizer pare e você pare, para dizer fique e você fica. Mas o povo só entendia isso porque ele estava vendo a nuvem. E você só vai entender isso quando você puder ver a pessoa. Eu disse a pessoa. Que pessoa, pastor? A pessoa do Espírito Santo. Mas, pastor, o Espírito Santo é Espírito. Por isso mesmo você precisa estar no Espírito, porque pela carne ninguém consegue direção de Deus. Aleluia. A Bíblia manda que a gente seja dirigido pelo Espírito Santo para poder andar no caminho verdadeiro. João 14, versículo 6. Esse você nem precisa abrir a Bíblia, né? Foram as palavras que Jesus deu quando estava indo para a casa do Pai. Aleluia. E lamentavelmente, os crentes que estavam com ele, quando ele disse: vocês sabem para onde eu estou indo, não sabem? Vocês sabem para onde eu estou indo, não sabem? Não sabemos não. Não sabe, não. Vocês conhecem o caminho? Não. Os crentes, Alfredo,
nem sabia para onde Jesus ia, e esses crentes eram a nata, eram os discípulos, eram os top, nem sabia para onde Jesus ia e nem conhecia o caminho. Disse: Senhor, nem sabemos para onde tu vai e nem conhecemos o caminho. Glória a Deus. E você acredita que pode haver no nosso meio alguém que não conheça o caminho? Pode haver alguém que não conheça o caminho. Mas a maior tragédia, vamos ficar de pé, não vai dar mesmo para, não dá mesmo mais para terminar, só na próxima já são 9h20. Mas escute, o maior problema não é apenas saber para onde Jesus vai. Eles não sabiam, mas aqui todo mundo sabe para onde Jesus foi. Sabe ou não sabe? Para onde Jesus foi? Não me entenderam. Para onde Jesus foi? Não me ouviram. Para onde Jesus foi, igreja? Foi fraco. Para onde Jesus foi? Para onde Jesus foi? Para o céu. Aleluia. E ele foi pelo caminho. Quem conhece o caminho? Mas escute, o maior problema não é só saber para onde ele foi. O maior problema não é só saber o caminho. O maior problema é andar no caminho. É necessário que você, que eu, que nós andemos no caminho. Reconhecimento de Davi: tu és bom, tu és reto, por isso tu aponta o caminho. É Deus quem aponta o caminho. E o caminho não é da religião. E o caminho não é das boas obras. Não. Glória a Deus. É o Senhor que aponta o caminho. Glória a Deus. E quem é o caminho? É Jesus. Aquele que diz estar nele, está escrito lá em 1 João, deve andar caminho como ele andou. Pastor, e como é que eu vou andar como Jesus andou? Isso é impossível. Não, senão ele não teria dito. Ele estaria nos enganando. E no século que o Senhor primeiro, alguns discípulos acharam que isso era também possível, como alguns acham hoje. Aí Paulo diz: vocês acham impossível? Não, então faça o seguinte: sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo, que eu estou andando com Ele, eu estou no caminho, e eu estou no caminho porque o Espírito Santo me foi dado, eu estou no caminho porque eu tive uma experiência com Ele, eu estou no caminho porque Ele falou comigo e eu falei com Ele. Querido Deus, eterno Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor Jesus, pela Tua graça sobre os nossos corações derramado, pela Tua presença, pela Tua direção em nossas vidas. Eu te peço, ó Deus, Tua bênção, Senhor, sobre o Teu povo nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos agora e sempre, amém. Agradeço a todas as